Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do Pod Pobre. Hoje é dia 31 de outubro de 2021. Eu sou o Zusa e hoje nós vamos falar sobre o panorama setorial da terceiro trimestre de 2021 da Minerva Foods. Esse documento é quase que uma prévia de resultado, né, que as empresas divulgam. Ela sempre solta esse panorama setorial aqui. E apesar de não ter muitos dados de valores, etc., dá para a gente ter uma ideia de como é que vai ser o terceiro trimestre, né? O resultado sai na quinta-feira, dia 4 de novembro, mas vamos dar uma passadinha rápida aqui só para a gente ter uma ideia do que nos espera aí, né? Então, primeira coisa que chama atenção aqui, ela divide o resultado por países, né? A empresa é dividida entre Divisão Brasil e Atena Foods. A Divisão Brasil responde mais ou menos por 50% do resultado da empresa, né? 45% porque ela tem uma questão aí de vender o gado vivo também, né? Fazer o trading, mas vamos dizer que Brasil é metade, Atena é metade. Então, o mais relevante da gente olhar aqui é o Brasil, mas vamos dar uma passadinha nos outros países também. O fornecimento de gado, né? Eles colocam aqui 4% em cima do trimestre anterior. Então, a gente vê que tri contra tri melhorou o volume, mas ainda volume abaixo do ano passado, né? Uns 10% abaixo do terceiro de 2020, que teve um volume muito bom. Então, esperamos aí um resultado nesse sentido de volume, talvez um pouquinho abaixo do ano passado, né? É, vamos ver, preço do boi. Aqui eles colocaram preço em real, aqui eles colocaram preço em dólar. E, o preço em real importa para o gado que é vendido internamente, o preço em dólar para exportação, né? Lembrando que o, o preço do gado, né, em arroba, é custo para a empresa, né? Então, esse preço alto aqui é um indicador negativo, vamos dizer, ele afeta a margem da empresa. Você vê que no terceiro de 2020 estava 2,90, o 2 dólares e 90, né, o quilo, e agora está 4 dólares. A boa notícia é que parece que a curva de preços parou de subir, né, tanto em real quanto em dólar. Então, está se estabilizando aí nos 4 dólares. A expectativa é que esse preço comece a cair a partir do próximo ano, né? Eu já conversei com a empresa e eles têm uma expectativa que aqui na divisão Brasil o gado vai entrar num ciclo bom de preço baixo, assim, final do ano que vem, final de 2022. Então, por enquanto, segue com margens apertadas, né? Por causa do preço, mas vamos ver se ela começa a conseguir repassar esse preço para os clientes dela, né? Então temos aqui o abate, a gente vê que o abate foi maior no início do trimestre e... Ah, não. Esse aqui é o custo, né? Olha só. Aqui a gente vê que o custo foi maior no... Ela separou em meses do trimestre. O custo foi maior no começo do trimestre e vem diminuindo, né? Olha, isso aqui é uma excelente notícia, gente. Eu falei, né, a questão de a curva está começando a pender para baixo, tomara que penda para baixo, até para a questão inflacionária dos brasileiros, né? O brasileiro poder voltar a comprar carne e ter uma redução da inflação aí. Então, um volume pequeno, né? Você vê que no mês que o custo estava mais baixo, no entanto, o volume dela foi menor do que nos outros meses. Enfim, ainda assim, um bom volume, eu considero, ó, né? Se for pensar melhor do que os dois primeiros meses do ano. O terceiro e quarto trimestre são os trimestres para a companhia ganhar dinheiro, porque tem uma questão sazonal aí. O primeiro e segundo geralmente mais apertado e o terceiro e quarto mais tranquilo. Vamos ver exportação. O que é isso aqui? Volume de exportação, crescimento de 36% na comparação. Caramba, exportou muito, viu?
Tava vendendo quase carne nenhuma no mercado interno, olha só. Receita de 3 bilhões. Então, apesar do abate dela ter sido, né, um pouquinho só maior do que no trimestre passado e menor do que no ano passado, o volume de exportação muito forte. Olha que coisa, em milhões de dólares. Só que ela não divide, né, quanto que ela vendeu no mercado interno. Vamos ver aqui. O preço médio da carne bovina em dólar atingiu 5,60 por quilo. Nossa, caramba! Olha que coisa. Em reais, ela vendeu bem, viu? Essa carne aqui. Exportação brasileira da carne in natura, olha só. Vendeu muito bem, um spread muito bom. Então a gente pode esperar aí, como houve um aumento do volume com relação ao trimestre passado, uma redução ou manutenção de preço, né? Vamos dizer que houve uma manutenção de preço, mas o valor que ela conseguiu vender a carne foi maior. Eu espero que esse trimestre ela tenha tido margens melhores do que no trimestre passado. Então, ela teve aí margem de 8%, né, no trimestre passado, margem EBITDA. Podemos esperar aí uma margem aí próxima aos 10, 11% históricos da companhia. Aqui demonstra claramente que ela conseguiu repassar mais o preço dela para o consumidor final dela, para o consumidor dela, né? Então, vamos lá. Preço de aquisição dela estável, mais volume e preço melhor. Eu estou com uma expectativa, assim, pelo que eu vi até agora, um trimestre muito bom. Destino das exportações, agora no final do trimestre, teve uma proibição da venda da carne para a China, né? Então, mas a empresa consegue, olha lá, restrições iniciadas em setembro, mas a empresa consegue jogar outros países para vender para a China e o Brasil passa a vender para outros. Então, a Minerva, como ela tem essa diversificação territorial, obviamente que como o Brasil é metade do tamanho dela, né, ela é afetada, mas ela consegue não ser tão afetada assim. Ela joga Argentina, Uruguai, Paraguai para vender para a China e pega Brasil e vende para outros países que esses países estariam destinando as carnes. Então, tranquilo, isso aí. A empresa tira de letra. É diferente, né? A gente tem um lado empírico que a gente imagina que vai acontecer uma coisa, quando vem um resultado é uma coisa totalmente diferente, né? Quando teve aquela proibição da exportação argentina, eu falei assim, nossa, ferrou pra Minerva, né? Vai parar de vender carne. E quando veio para ela foi super bom, porque ela falou assim, olha, como nós somos um player grande, nós somos dos primeiros que conseguimos voltar a exportar. Os que são pequenininhos tirou um tanto de gente do mercado informal que estava vendendo carne, concorrendo com ela. Então, meio que é um tiro do governo argentino que saiu pela culatra, né? Mata um tanto de pequenininho e deixa só os grandões funcionando. Mas às vezes era essa a intenção do governo, né? Porque os pequenos não estavam pagando impostos e etc. Enfim, sei lá. O que é isso aqui? Preços dos cortes. Olha como é que os cortes estão mais caros aqui no Brasil, né? É, em 2021 do que em 2020. Apesar de que o dianteiro está diminuindo, olha só como é que deu um salto, né, com a Covid. Subiu pra caramba, mas agora a gente já vê o preço da carne reduzindo para o consumidor final. Vamos ver o que mais. Aqui ela já acabou com o Brasil, mas então assim, eu achei muito bom, viu? Você viu, ela vendeu, tá com um spread muito bom, comprando a 4, vendendo a 5,60, né? O câmbio favorecendo ela também, né? O dólar tá muito alto. Vai vir um resultado bom. Paraguai. Paraguai volume 563 mil cabeças, né? Você vê que ela é. O Brasil aqui tem 5 milhões de cabeças, né? Então o Paraguai é como se fosse um décimo do Brasil. Vamos dizer que é 5% do resultado da Minerva aí.
Então teve um custo aqui que girou aí na faixa dos 3,80 também, né? Entre 3,60 e 4,10. Então, aqui eles põem aqui, ó, preço médio 3,80. E vamos ver por quanto que eles venderam. Venderam bem lá, 460 milhões. Uruguai. Uruguai é um preço médio de 4,40. Ó, a carne uruguaia é mais valorizada do que a brasileira, ó. E a operação dela é um pouquinho maior que a paraguaia, né, para Minerva. 4,40 no Uruguai, 4 a brasileira e 3,80 a paraguaia. Você vê que a carne uruguaia é uma carne premium mesmo, né? Eles conseguem agregar valor a ela e vender bem. Você vê que o preço de venda é maior do que o do Paraguai, né? Passando pelo Brasil, dá pra gente ter uma ideia boa do que aconteceu. Os outros países estão uma situação bem similar, ó. A carne tá, o preço está estagnando, o abate foi melhor do que no trimestre passado, mas pior do que no ano passado. Acho que podemos esperar um resultado bom, sim. Passamos bem rapidamente por isso aí. Quinta-feira a gente volta e dá uma olhada com mais calma nesse resultado aí, mas eu acho que vai vir um resultado muito bom, viu, gente? A empresa segue com o plano dela muito bem. Beleza? É isso aí, eu fiz o vídeo mais lentamente hoje, eu tô meio cansado, já são 11h30 da noite, mas amanhã a gente grava mais. Um abraço e até a próxima.